Filha da puta, vai se fuder, filho da... O que eu tenho a reclamar sobre o transporte público onde eu moro é a sua ausência. Denúncia! Pero no mucho para não me dar problemas. Eu não sei como é em outros estados e cidades aqui pelo Nordeste, mas na minha cidade, ônibus e vans não entram aqui no meu bairro. E a gente se vê obrigado a só pegar uma van gratuita que passa muito cedo aqui no bairro e que só volta lá pro começo da tarde, ou então andar de mototáxi, que não é exatamente barato. Paro por aqui. Eu sou o Rodrigo e este é o canal Azedume, o seu canal de reclamações cotidianas. Transporte público, transporte público. Eu sou natural de São Paulo e eu utilizei muito os transportes públicos coletivos. A gente não teve carro até se mudar de São Paulo. Andei muito de ônibus, micro-ônibus, trens e metrô. É claro que a gente teria que ter várias opções de sofrimento para se chegar a algum destino. Embora eu gostasse de andar de metrô, que é uma das coisas que eu mais sinto saudade de fazer em São Paulo. Mas numa cidade com um trânsito horroroso, em que motoristas ocupam sozinhos os seus carros, aqui tem crítica social. Se não fosse pelo transporte público coletivo, que está bem longe do ideal para o tanto de gente que ele carrega de um lado para o outro todos os dias, a situação seria ainda pior sem ele. Muito pior, acredite. Mas é claro que nada nesta vida é livre de perrengues. E tudo nessa vida pode nos proporcionar oportunidades perfeitas para passar raiva. Ônibus e micro-ônibus, por exemplo, nos apresentam uma boa lista de perrengues e irritações. Para começar, o busão lotado no início da manhã e no início da noite, sem que você tenha para onde correr, depois de já ter corrido e se humilhado para não perder o busão. E aí, se você não teve a sorte de ir sentado, você e tantos outros desconhecidos precisam jogar Tetris humano até chegarem ao seu ponto. Então seu nariz sempre vai se abrigar nas axilas de alguém abençoado com generosas quantidades de glândulas de suor, que funcionam muito bem e fedem. Por outro lado, eu costumava sofrer no calor no ônibus sem ar-condicionado. E sempre dava o azar de sentar ao lado de uma pessoa que era o oposto de mim. Aquele tipo de pessoa que parece que bebe perfume e que provavelmente não tem uma única gota de suor no corpo. E eu sempre me sinto constrangido nessas situações. Eu tenho mesmo uma questão muito pessoal com calor. Bom, e sendo o ônibus, como todo transporte público, um microcosmo de pessoas muito diferentes que entram e saem, sempre pessoas, nunca doguinhos, você acaba vendo de tudo um pouco. O motorista conversando além do necessário com as moças bonitas que vão de carona, várias conversas paralelas nas maiores alturas, gente escutando música alta sem usar os fones de ouvido, principalmente às 7 da manhã. Vocês vão perceber que eu também tenho sérios problemas com barulho. Há pessoas que não dão espaço para você ir mais para o fundo do ônibus, até poder ter a chance de sair dele. Você é obrigado a tentar isso a pelo menos 3 ou 4 pontos antes de onde você vai descer. E você ainda corre o risco do motorista ignorar que você apertou o botão ou puxou a cordinha. E aí você tem que gritar, vai descer, motor! Ou piloto. Falando de si mesmo na terceira pessoa. Isso também me incomoda. Isso quando não é o contrário. Alguém sai te empurrando para poder passar para os fundos do ônibus bem em cima da hora. A pessoa lá na frente simplesmente espera chegar ao seu ponto para então resolver se levantar e apressar quem está no corredor. Pessoas. Há os pregadores no transporte público. Há também aquelas pessoas que a todo custo querem arrumar confusão. E quando eu peguei o ônibus errado na época em que ainda se usava passe, e eu tive que voltar a pé para casa porque o cobrador não quis me devolver o passe. E também porque ele não podia fazer isso, né? Há os vendedores ambulantes. Antes eles se limitavam mais aos trens e metrôs. Aqui a questão não é reclamar de pessoas que estão tentando ganhar a vida.
Não tenho nada contra isso. Aqui a questão tem mais a ver com qualquer interação que possa perturbar o sossego de pessoas que já estão estressadas por tudo e qualquer coisa no dia a dia. Eu só ficava constrangido ao recusar segurar o que eles estivessem vendendo, ou por segurar para demonstrar o meu apoio, mas nunca ter nenhum real para ajudar. Era isso que me incomodava nessas situações. E quando dava algum problema no caminho, como quando o ônibus quebrava, ou quando acontecia um assalto, e faziam os passageiros terem que se envolver no BO, sendo que só queriam chegar em paz no trabalho ou em suas casas, e essas coisas simplesmente atrasavam o lado de todo mundo. O pobre nunca tem sorte. E essa é a minha deixa para falar de trem e metrô. Por favor, não me cancelem. Hoje eu já não falaria esse tipo de coisa, pois eu tenho uma outra compreensão da situação. Mas e quando o metrô ficava alguns minutos parado porque eles estavam aguardando a liberação de algum objeto que caiu nos trilhos? Eu também já fui um desses que reclamava quando alguém fazia isso e atrasava a viagem dos outros. Acho sim que o paulistano tem sérios problemas com esse estilo de vida em que vive correndo, apressado, estressado o tempo todo. É compreensível pela rotina intensa que o pessoal tem, mas parando para pensar, também é terrível reduzirem uma pessoa com problemas sérios a um objeto que está no caminho. Eu disse antes que eu sinto falta de andar de metrô, porque é rápido, eu não fazia questão de ir sentado, ficava em pé num canto, pegava um livro e lia. E eu tenho uma facilidade para ler em transporte público, até em ônibus, pois as conversas de fundo se tornam ruído branco e eu acabo conseguindo me concentrar o suficiente para poder ler, principalmente no metrô. Mas uma coisa especialmente irritante é a falta de educação das pessoas ao entrarem e saírem, principalmente ao entrarem nos trens e metrôs. A regra é clara: espere as pessoas desembarcarem para que você embarque. Mas simplesmente não há civilidade alguma nessa hora. Ah, mas se você demorar a entrar, não dá tempo antes das portas fecharem. Eu preferiria esperar pelo próximo. Principalmente quando é no metrô, que é mais rápido. Mas eu nem posso me dar o luxo de esperar, pois corro o sério risco de ser empurrado por uma multidão e acabar me machucando. Tenho até uma história de uma vez quando eu fui ao MASP e notei como na linha verde do metrô as pessoas eram bem mais tranquilas e mais educadas mesmo com o metrô cheio na volta. Bom, ali é considerado uma área mais nobre. Aí fui pegar trem na Luz. Linha 7 Rubi. Quem conhece sabe. Quase perdi o meu sapato no vão entre o trem e a plataforma, por causa de gente que ficou me empurrando na pressa de entrar e ir sentado. Baita diferença. Não me cancele por isso. Eu morava numa quebrada em São Paulo. Continuo pobre até hoje. Mas não pude deixar de notar como eram gritantes as diferenças de comportamento das pessoas dependendo de onde elas vêm. Mas claro, isso também é um sintoma do cansaço diário da classe trabalhadora, em que o único alívio no trajeto, que é poder ir sentado, tem que ser quase disputado no tapa. Crítica social foda. Bom, eu também me irrito com as pessoas que ficam barrando as portas de se fecharem e atrasam a viagem. E dar o sinal quando você vê o metrô se aproximar não tem graça. Só nas primeiras 100 vezes. E este é o canal Azedume, o seu canal de reclamações cotidianas. Me diga aí nos comentários qual é a sua irritação no transporte público. Conte a sua história. Porque todo mundo tem uma reclamação ou 50 a fazer. Falando em sinal, eu me lembro de uma vez que eu quase enfiei o meu dedo no olho de um homem que estava passando bem na hora que meu ônibus estava chegando e eu estava fazendo sinal para parar. Se eu pudesse continuar, eu teria histórias sobre ônibus até o infinito. Te vejo no próximo vídeo e tchau!